40. Número redondo. Número redondo tá bom. E um dia de muita emoção, pouco futebol e muita emoção, eu diria. Eu diria que é um dia preocupante. Eu diria também. Os homens estão vindo aí. Então, e deixou chegar, já era, né? Tá aí na nossa thumb, inclusive. Os homens estão vindo aí, hein? Um dia preocupante. Demais, assim. A gente não é resultadista aqui, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Quer começar com o jogo das 7? De 7 não, que não tem mais meio dia, né? Não, mas vamos começar pelo grupo C. Aí depois vamos poder. Grupo C. A gente teve no grupo C, obviamente, 2 jogos ao mesmo tempo. Argentina e Polônia. A Arábia Saudita e México. Eu acho que a gente pode falar da Argentina primeiro, que foi o jogo principal, né? Chesney fez uma partidaça. Demais, defendeu muito. Se não fosse ele, tinha sido 5-0. Com certeza. E a Polônia entra pra história como o time que jogou o futebol mais horrível da história do futebol. E ainda se classificou. classificou. Assim, a Polônia não foi covarde. A Polônia não sabia jogar. A Argentina pressionou no primeiro tempo, ainda com muita dificuldade, tem um pênalti perdido pelo Messi, que não é pênalti. Na minha visão, aquilo não foi pênalti. Também não acho que foi uma forçação. E aí... Porque mesmo que o Chesney não tocasse no Messi, o Messi não faria o gol. Então... E o Chesney, em nenhum momento, ele olha pro Messi. Ele vai preocupado a todo momento com a bola e o contato é depois. Mas assim... Ele já pegou 2 pênaltis nessa Copa. Pois é, independentemente disso, a Argentina dominava a Polônia no primeiro tempo. E no segundo tempo, que ela faz o primeiro gol com 50 segundos... Logo no comecinho. 50 segundos no segundo tempo. Eu adoro esse jogador, inclusive, do Brighton. O Luiz Roberto também. Mas ele gosta de falar. Todo argentino que pegar na bola, ele fala McAllister. Exatamente. Então, assim, a Argentina botou a Polônia na roda literalmente. Só não fez mais gol, porque depois que ela fez os 2-0, ela acomodou um pouco. E o Messi, acho até por perder o pênalti, ele forçou algumas jogadas individuais que não precisava. A Argentina podia ter feito ali 3-4-0, eliminado até a Polônia. Mas o Messi tá nessa sanha porque o próximo gol ele ultrapassa o Maradona em número de gols, né? Não, mas ele vai fazer, né? Só que pegou uma baba, né? Maravilhosa pra essa oitava, né? Vai pegar o Daqui a pouco a gente fala, né? Como vai ficar os confrontos. Mas, assim... a Polônia não passa dessas oitavas com esse futebol que ela precisou, vai pegar a França. Uhum. E a Argentina, é o que a gente falou, ela apresentou o melhor futebol dela nessa Copa no segundo tempo. E eu falei pra ti antes da gravação, esse futebol da Argentina do segundo tempo me preocupa muito mais do que aquele 7-0 da Espanha, que todo mundo fica, ai meu Deus, a Espanha, ai o melhor futebol, é Luiz Henrique, uma garganta do cacete. Luiz Henrique é o Dorival Júnior da Europa. Eu não queria ofender o Dorival Júnior assim, mas a Argentina nesse segundo tempo, pra mim, é uma seleção muito mais perigosa do que qualquer outra seleção que apresentou futebol até aqui. Falo isso com tranquilidade. Eu acho que ainda tá pare com aquele primeiro jogo da França. Acho que a França fez um jogaço, aquele 4-1, em cima da Austrália mesmo, tomando o gol da Austrália. Que a Austrália começou vencendo aquele jogo, inclusive. Sim. E ela não se desesperou, coisa que a Argentina não consegue. A Argentina tem esse problema do psicológico, né? Quando a Argentina sofreu a virada contra a Arábia Saudita, ela não teve poder e força pra reverter um placar. Sim, mas a evolução da Argentina parece ser constante, pelo menos. Porque a Argentina trouxe... A Arábia fez a virada aos 14, 13 minutos do segundo tempo. Sim. Então ela tinha mais de 30 minutos aí pra buscar o empate. E não alcançou. E no outro jogo, o jogo dos desesperados, Arábia Saudita e México, mesmo com a vitória do México de 2-1, empatando o número de gols o número de pontos com a Polônia. Vai pelo saldo de gols, saldo de gol negativo do México foi -1, e mesmo que tivesse ganhado de 2-0, ia pro cartão, né? A Polônia tinha 4, o México tinha 7. Não ia chegar. Então não ia chegar de qualquer jeito, ele tinha que fazer um 4-0 no time da Arábia. Não, tinha que fazer 3-0 no time da Arábia Saudita. Fez muitos gols, mas muitos gols anulados. O México foi o único jogo que o México jogou pra frente, de fato, assim, que tentou buscar o gol. E perdeu a oportunidade, né? Porque ele podia ter feito isso desde o início. E é a primeira vez que o México não passa para as oitavas de... Desde 90. Desde 90. Era assim, a segunda maior sequência de time que vai pro mata-mata. Só tava atrás do Brasil, né? E agora cai por terra. Acho que, se eu não me engano, a maior sequência depois dele é a própria Argentina, que vem desde 2006, porque em 2002 ela cai na fase de grupos também. Uhum. Então, assim, aí o grupo ficou definido com a Argentina em primeiro com 6 pontos, que depois que perdeu a primeira para a Arábia Saudita, teve muita gente falando, agora já era, agora vem segundo colocado, só vai pegar o Brasil na final. Mas não foi bem assim, ganhou os 2 próximos jogos. Eu acho que ganhou do México
não foi aquele futebol. Foi no né? talento individual do Messi, Foi que no acha o talento- primeiro jogo que e acha o coloca primeiro eles na gol, frente. né? Coloca eles na frente. Mas já contra a Polônia, domínio total desde o começo do jogo. Por mais que no primeiro tempo não tenha tido aquelas oportunidades mais claras, Sim. né? Mas dominou o jogo inteiro, não deixou isso pra Polônia e deixa uma pulguinha aí atrás da orelha, porque é um time que a gente tem que se preocupar, porque jogou muito esse Não, jogo. eu tô preocupadíssimo porque a Argentina cresce nesses momentos. E aí, chegou ela no mata-mata, é fica- outra parada. Ela ficando em primeiro, bem pro lado do Brasil, né? E vai pegar uma baba agora. né? E aí vem pro lado do Brasil, podendo se encontrar nas semifinais da Copa do Mundo. Sim. Assim, eu acho que essa Argentina preocupa. E a própria Associação Argentina sabe disso. A cada jogo, a AFA tá trazendo mais torcedores da Argentina pro Catar, bancando mesmo pra irem. Porque eles sabem que a torcida faz a diferença. E esse jogo teve uma presença massiva da torcida E teve argentina. uma preocupação, né, no Catar sobre os que não iam entrar no estádio, porque ficou muita gente do lado de fora do estádio, inclusive argentino, mas justamente por conta dessa situação. Exato. Então, assim, até o final da Copa, pode virar uma situação que a gente sabe que o Catar não está preparado. Mas o que fica de fora é preocupação do Catar, não é preocupação dentro de campo. Como eu sou brasileiro, eu estou preocupado com dentro de campo. Mas, assim, a Argentina, com todos os méritos, assume o primeiro lugar. É uma seleção gigante, não à toa ela é uma das favoritas. A Polônia entrou de gaiato nessas oitavas. Mas classificou quem a gente achou que ia classificar antes da Copa do Mundo começar. Colocamos a Argentina em primeiro, Polônia em segundo. Até o momento a gente errou o quê? Só a Dinamarca. Grupo Porque, não, porque o grupo B a gente errou porque a gente foi pro voto de Minerva. Então acertamos o grupo A, o B parcialmente e o C. Sim. Aí agora que a gente vai pro grupo D, que A gente errou, mas eu acho que todo mundo errou, porque quando a gente fez essa previsão no vídeo que a gente faz a simulação da Copa do Mundo, a gente colocou a França passa em primeiro, que era claramente favorita, e a Dinamarca, que era a garota dos olhos de todo mundo, em segundo. que inclusive disseram que ia passar em primeiro do grupo. Muita gente falando pra ele, não, a Dinamarca passa em primeiro Pois fácil. é, a gente vai voltar naquele vídeo do TikTok e vai comentar e curtir em todo mundo que disse que a Dinamarca passaria em primeiro. Porque a Dinamarca, ela apresentou um dos futebols mais covardes desse grupo, cara. Ela jogava todo o jogo como se ela conseguisse resolver, só que ela esquecia que tinha só 90 minutos. Eu acho que o problema da Dinamarca sempre foi ali a parte ofensiva. Eles não conseguiram criar muitas oportunidades, porque tu não pode falar assim, mas perdeu aquele gol. Porque o único gol que perdeu, de fato, foi o Cornelius na estreia, né? Perdeu um gol absurdo na pequena área. Então, assim, a Dinamarca, de fato, ofensivamente não apresentou muita coisa, mas E a Polônia, que a gente tá falando que foi um dos piores futebols e classificou, eu acho que também é muito questão do treinador novo, né? Porque o Paulo Souza, que era o treinador pré-Copa, largou 8 meses antes do trabalho O erro ser foi concluído. da Polônia foi não contratar o Dorival. E aí acabou que o Paulo Souza largou o trabalho no meio e gerou toda essa questão pro time da Polônia, que não conseguiu dar sequência ao desenvolver, trabalho. dar uma sequência. 8 meses é pouquíssimo tempo, A gente vê que é um né? técnico que não... Sei lá, ainda não conseguiu implementar nada. É um time que joga defensivamente, chuta lá pra frente pra ver se sobra alguma coisa pro Lewandowski. A gente vê o Zielinski, que é um craque do Napoli. Tá jogando muita temporada, o Napoli é líder do campeonato italiano. Ele não consegue fazer nada no time da Polônia, mesmo ele sendo esse jogador acima da média. Sim. Né? Então, assim, fica nítido que é uma falta de treinamento mesmo. E não tem tempo pra treinar, E né? agora a Polônia se deu mal porque a França perde pra Tunísia por 1-0. A Tunísia jogando muito, inclusive. A Tunísia joga pra cima. A gente falou que ela era um time que jogava pra cima, mas esbarrava na questão do Técnica, né? limitação Limitação técnica mesmo. Só que tava jogando com um time... Eu até ouvi o José Trajano falar um negócio que eu concordo com ele. Isso não é o time B da França. Esse é o time C. Porque o time B da França seria... É se ela quase o tivesse- titular. se ela tivesse com os 7, 8 que ela perdeu. Esse time reserva é o time C da França. Mas ainda assim, levanta Eu sobrancelhas. até né? vi uma questão numa discussão dizendo que se o time B do Brasil era melhor que esse time B da França. E com certeza. Com toda certeza é. Com toda certeza é, mas a gente também tem que ficar ligado, porque a França chegou com muitos desfalques, teve o Benzema, e depois teve o quem se bateu no primeiro jogo, esqueci agora. O Hernandes. O Hernandes se bate no primeiro jogo, mas o Brasil já tá com 3 lesões aí brincando, cara. Tudo o ex-Santos. Não Exatamente. tem base. Não tem tratamento médico no É. Santos. Mas assim, a França perde 1-0, ainda mantém o primeiro lugar. Entrou já tá naquele jogo classificado. Eu acho que fez aquele jogo que o Brasil vai fazer. Contra Camarões. Contra sim. Camarões, Só né? que Camarões eu Só acho que é uma que seleção mais fraca que a Tunísia. E sendo que o Brasil é muito mais forte que esse time B da França. Com certeza. E além do fato que, assim, a Tunísia sabia que era a única chance dela. A Tunísia tinha bem mais chance de classificar Camarões que o próprio Camarões, né? chega tendo que golear o Brasil e
Dependendo de resultado ainda, né? Então, assim, a Tunísia cai, porque a Dinamarca não... Se a Dinamarca pelo menos empata, né, com a Austrália que pra mim apresentou um futebol bem fraco, mas fez o mínimo, que era o gol necessário, vai pras oitavas, a Austrália vai ser massacrada pela Argentina, na minha opinião, porque a Argentina vai chegar nas oitavas com toda a força. Esse negócio da razão não tem sido muito bom, né? Não, mas eu não digo razão, eu não acho que vai ser um 5-0. Mas pode ser um 2-0, como foi contra a Polônia. Porque foi um 2-0 com total domínio da Argentina. Não, que eu digo assim, a zebrinha tá indo, mas não, né? Mas a única zebra que passou, a gente teve zebra em resultado. Mas em passar só a Austrália. Mas a Austrália é uma zebraça passar nesse grupo. Sim, com certeza. Não é uma zebrinha, é uma zebraça. Exatamente. Porque assim, ela ganha da Tunísia sem ninguém achar que ela seria capaz de ganhar da Tunísia. Sim. E nesse último jogo, todo mundo já estava dizendo a Dinamarca classificada em segundo, porque era quase impossível ganhar da Dinamarca. Sendo que o goleiro da Austrália não fez nenhuma defesa difícil. Tipo o Alisson. Não, o Alisson não fez nenhuma defesa. Tava fazendo turismo no Catar. Mas o Ryan, que é o goleiro da Austrália, não fez uma defesa difícil nesse jogo assim, que tu possa dizer, espetacular, salvou o time, não teve. Então eu gosto muito de medir por essa questão de defesas difíceis, que às vezes é mérito do goleiro e não é demérito do atacante. Mas o goleiro da Austrália não teve esse problema para ele hoje. Então... E aí fica a França em primeiro, a Austrália em segundo. E aí a gente vai ter os confrontos que é França e Polônia, Argentina e Austrália. Que eu acho que a França vai amassar a Polônia. A França vai jogar... Assim, a Polônia tem que mudar muita coisa pra ter alguma possibilidade de segurar o empate. Porque a França jogou com reserva agora, mas no mata-mata não tem time reserva, não. E aí, é tudo ou nada. E também a Argentina vai atropelar assim, a Austrália se jogar o que jogou. Metade do que jogou hoje ganha de 2-0 da Austrália. Mas com certeza. E com muito mais dominância do que teve no jogo de hoje contra a Polônia. Porque provavelmente a Austrália vai se segurar todinha a meia quadra ali pra tentar segurar a Argentina, Messi e companhia, né? Sim. E aí o McAllister encontrou a posição. Acho que a Argentina encontra uma formação diferente do que ela vinha fazendo. Isso é outro fator da Argentina? Ela vai mudando. Ela vai mudando, né? Diferente do Brasil, que o Brasil ele insiste sempre naquilo. O Brasil muda mais no segundo tempo, tanto que o segundo tempo do Brasil sempre é melhor que o primeiro. Acho que a única Copa que o Brasil mudou e foi campeão de fato foi em 2002. Porque ele sai do esquema de 4-4-2. Sim. Pra o 3-5-2, né? Que ele bota o Edmilson no lugar de um volante. E uma que a gente lembra que é 62, quando o Pelé se machuca e você tem que mudar a estrutura. Mas enfim, é muito tempo atrás. Mas assim, a gente tá falando de Bruno Guimarães talvez tomando a titularidade, Rodrigo talvez assumindo uma parada. Eu acho que o Tite tá mais aberto a essa Copa do que 2018, que é bom, porque ele é muito teimoso em 2018, ainda é, porém menos. E assim, o Brasil tem um bom time, mas o caminho do Brasil é mais tortuoso do que mas ele, mesmo que seja mais tortuoso, talvez a Espanha amanhã passe em primeiro e venha pro lado do Brasil. Mas basicamente, assim, de time grande, assim, que seja preocupante, o Brasil seria pegar a Espanha e a Argentina mesmo desse lado aqui. Porque o resto, tipo, amanhã, que sexta-feira define se vai ser Uruguai ou Coreia. Ou a Holanda, Bélgica, né? Não, amanhã define Alemanha, Espanha ou Japão. Na sexta-feira. Na sexta a gente tem Portugal já classificado, aí tem que definir vai ser Uruguai, Gana ou Coreia, que eu acho que vai passar Gana, mas isso é para outro assunto. E aí, mas eu acho que, tipo assim, o Portugal ficando em primeiro vai pro outro lado, então assim, eu acho que a Espanha e a Argentina, assim, que vai para dor de cabeça nesse lado do Brasil mesmo. E aí, vamos dar o palpitômetro aqui, né? Amanhã, meio-dia, a gente vai ter Croácia e Bélgica, jogão, viu? Canadá e Marrocos. Croácia e Bélgica, assim, a Bélgica ela já tá ruim. Aí a cada entrevista da Bélgica parece que piora. Mas são esses times que dão certo. Mas a Bélgica não é muita coisa. Assim, a Bélgica tá em terceiro. O time da Croácia tá envelhecido, né? Mas jogou muito bem na última rodada. A gente tinha dito que seria Bélgica e Croácia, mas isso não tem como acontecer. A não ser que o Canadá ganhe do Marrocos e a Bélgica ganhe da Croácia. Sim. Aí tem como acontecer, mas... Se o Canadá ganhar do Marrocos, dependendo da quantidade de gols, simples. E a Bélgica empatar com a Croácia, ela sobe. Mas é simples. Se o Canadá ganhar do Marrocos, é o único jeito do Marrocos não se classificar. Porque se o Marrocos empatar,
ele já tá na próxima fase, não importando o resultado de Croácia e Bélgica. Sim. Eu acho que vai passar a Croácia e Marrocos. Eu acho que a Croácia mete uns 2-0, 3-1 talvez nessa Bélgica. A Bélgica gosta de fazer um gol, mas também tá muito fraca defensivamente. Eu acho, eu tenho que ver como é que a Bélgica vai querer entrar, porque se ela colocar o Lukaku ali, ele já dá uma mudada, assim. A Porque Bélgica entra por tudo ou o nada. sistema defensivo e o meio-campo da Croácia, e o ataque da Croácia já tá um pouco envelhecido, por isso que ele tá tentando muito com o Kramaric, porque o Perisic já não aguenta mais, o Modric já tá um pouco mais velho, aí tem o Lovren na zaga, então assim, é um time um pouco mais envelhecido, mas ele deu uma mesclada ali, que o meio-campo tem Brozovic, tem o Kovacic, tem o Sim. Sousa na esquerda, então é um time que deu uma mesclada. Mas aí a gente não pode, tipo assim, a Bélgica tem de valores individuais que resolvem um jogo, né? Tem, mas eu acho que se não apresentou até aqui, não vai ser no último jogo que vai apresentar, Então tá, cara. bora. Japão e Espanha. Japão e Espanha, eu vou jogar 1-0 pro Japão. Quero que o Japão cometa o crime. Não, 2-1 pro Japão. Vai ser tipo a Alemanha. Não vai. São uns 3-0 pra Espanha. 3-0 pra Espanha é justo, vamos colocar justo. Costa Rica e Alemanha. A Alemanha vai macetar a Costa Rica até não poder. Vou jogar 6-0. 1-0 pra Costa Rica. Ousado. 1-0 pra Costa Rica e ela se classifica. Então, se você quiser saber, amanhã, Não, faltam os outros ainda. Croácia e Bélgica. falei 3-1 pra Croácia. 3-1 pra Croácia. Aí eu vou 2-0 pra Bélgica aí. E eu vou 2-0 Marrocos no Canadá. Só 1-0 pro Marrocos. Então é isso. Lembrando que se você quiser ver mais conteúdo, a gente não tá só no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais de Em Casa aqui embaixo. E até amanhã com muito mais conteúdo da Falou, Copa. rapaziada.